Então, um resumo resumidíssimo de tudo que a gente fez até agora foi, primeiro, apresentar os grupos de ciclos, a condição de equivalência racional e o grupo de Chao, que é o grupo de ciclos que é livre-abeliano, passado ao quociente por zeros menos polos de funções racionais. Aí, em seguida, a gente introduziu um operador, quer dizer, um homomorfismo nesse grupo de ciclos, que a gente chamou de primeira classe de Chern de um fibrado em retas, ao qual a gente associava, para fazer as contas, ao que a gente chama de um divisor de Cartier, que é para você pensar como sendo uma hipersuperfície generalizada. Igualzinho quando você estuda curvas, tá? Você olha ciclos com coeficientes positivos ou negativos e pensa nisso aí como um problema de Mittag-Leffler ou coisa parecida. Você pode fazer isso em dimensão arbitrária, com a noção de divisor de Cartier, pegando equações locais numa cobertura aberta, em que essas equações locais são essencialmente funções racionais com condição de compatibilidade. O que a gente vai fazer hoje é explorar a primeira classe de Chern, que já foi definida para fibrado em retas, e usar para construir o objeto mais importante desse curso, que são as classes de Chern de fibrados vetoriais de posto arbitrário. Tá? Então, as classes de Chern vão ser construídas, definidas como inversas da classe total de Segre, que será a primeira a ser introduzida aqui em instantes. Então, só para dar um resumo, para a gente não se perder de vez nas tecnicalidades, dado esse fibrado vetorial, para cada inteiro I, eu vou definir um operador homogêneo de grau I. E, em função desses operadores de Segre, a gente vai construir os operadores de Chern, que também vai ter componentes homogêneas, que quando você age no grupo de Chao em dimensão K, a imagem vai estar em dimensão K menos I. Então, tanto SI como CI vão ser construídos como homomorfismos ou operadores homogêneos de grau igual ao índice. Você está falando aqui primeira classe de Segre, segunda classe de Segre. A segunda classe de Segre, quando você agir com ela, cai de 2 a dimensão, e assim por diante. Então, na verdade, a classe de Segre, que é a que a gente vai introduzir primeiro, ela determina e é determinada pela estrutura de grupo do Chao do fibrado projetivo associado ao fibrado vetorial E. Você tem uma base X, para qual supostamente você conhece os ciclos, e aí a gente vai formar um novo esquema, que é a projetivização desse fibrado vetorial E, okay? E o grupo de ciclos desse espaço total P de E é essencialmente determinado por esses operadores de Segre que a gente vai introduzir, e tem um jogo, digamos assim, que é vai e volta. Sobre a Segre, você sabe explicitar a estrutura de grupo de Chao do P de E e vice-versa. A estrutura de grupo de Chao de P de E é o que permite definir e fazer as contas com as classes de Segre. Vou começar lembrando o que é um fibrado projetivo. Você pega um fibrado vetorial, trivializa ele numa cobertura aberta, né? Por definição de fibrado, isso é sempre possível. Então, vai aparecer uma coleção de abertos que, quando você restringe um fibrado a esse aberto, isso aqui trivializa. Okay? Isso aqui é para o vetorial. Aí você pega esse vetorial aqui trivializado, projetiviza, e com isso você define o fibrado projetivo associado a esse fibrado vetorial E. Eu vou usar repetidamente a notação chama de epsilon, que é a dimensão desse fator projetivo aqui, é o posto do fibrado E menos 1. Lembrando que quando você tem um espaço vetorial de dimensão E, projetiviza, o projetivo que você obtém tem dimensão 1 a menos, é esse epsilon que está aparecendo aqui. Então, esse vetorial E, depois que você faz esse novo espaço P de E,
que vive sobre X, você pode fazer o pullback do fibrado para o P de E. O DB se... Você faz um projetivo associado. Tá? E agora que a gente tem esse projetivo associado, você pode pegar esse fibrado e puxar para cá. Tá? Então, se eu chamar esse mapa aqui de P, eu posso olhar aqui no pullback desse vetorial E. Você pode abrir uma cartesiana. E, por construção do PDE, o que vai acontecer? Esse pullback B, que está escrito aqui, ele ganha um subline bundle, fibrado de posto 1, que é o O-1 que você tem em cada fibra. Tá? Vamos lembrar que se você pegar um ponto X aqui, você vai ter a fibra V sobre X, que vai ser essencialmente um AE. Certo? Você pode utilizar isso aqui, você ganha um fibrado de posto 1 tautológico, que a gente chamou, aquele O-1, cuja fibra sobre cada ponto é o subespaço de dimensão que aquele ponto representa. Então, uma vez que a gente tem o P de E, você pode fazer o pullback do vetorial E, e aí aparece o herói da tarde, que é esse line bundle novo aqui, OE-1, que é o tautológico de P de E. Esse diagrama aqui, no fim das contas, esclarece o que é que eu estou fazendo. Então, sobre o fibrado projetivo, isso aqui é o espaço total desse fibrado projetivo, a gente tem um line bundle novo, tá? Tem um fibrado em retas novo, que, na verdade, é subfibrado desse pullback P estrela de E. Tá? Então, vou adiantar desde logo que a gente tem isso injetivo aqui, aí vai aparecer um quociente. A gente vai ficar muito feliz com esse quociente que vai aparecer. Vai ser um fibrado de posto 1 a menos, sobre o qual a gente já sabe tudo que tiver de forma organizada colocado aqui para provar por indução. Tá? Bom, a construção final da aula vai ser explorar o chamado splitting principle, quer dizer, o princípio de cisão, em que o papel principal é desempenhado por essa seta inclinada aqui. Isso aqui é o subfibrado tautológico do pullback do vetorial E para o espaço total, que é a projetivização desse fibrado vetorial. Então, isso aqui é um subline bundle, vai ter um quociente de posto 1 a menos, e ele vai desempenhar papel central na história daqui a pouco. Então, isso é como eu falei, se você pegar um ponto aqui do espaço total que tem imagem X, esse ponto aqui na projetivização, ele está na fibra, que é a projetivização da fibra do vetorial, tá? Que é um P de epsilon, espaço projetivo de dimensão epsilon. E a fibra desse line bundle novo que aparece aqui, ok? Em cada ponto T que você pegar aqui do PDE, é o subespaço de dimensão 1 da fibra EX que aquele T representa. Quer dizer, o T vive num espaço projetivo, como tal ele é um line bundle, perdão, é um espaço de dimensão 1. Você junta esse espaço de dimensão 1 todos, ok? Dá esse OE-1, que é o line bundle tautológico. O E por um tesoreiro para um line bundle. Vai dar o mesmo que foi utilizado aqui. Né? Isso. O tautológico muda. O tautológico muda. Até vai aparecer um argumento que usa isso mais adiante. Mas as classes não... As classes vão aparecer no tautológico. Sim, sim. Tá? Quer dizer, um caso importante que a gente vai ver é quando o E tem posto 1. Você pegar um fibrado vetorial de posto 1 e projetivizar, você obtém a base repetida. Tá?
E aí, nesse caso, o tautológico é simplesmente o próprio fibrado em retas que você pegou. Você tensoriza o fibrado todo, ele muda só com... Quer dizer, muda o fibrado vetorial muda, mas o projetivo que você obtém é isomorfo ao original. O tautológico muda também. O tautológico acompanha. Agora não. Futuro. Você pega um constituinte brasileiro mecânico. Sim, mas hoje não. Pois é. Sim, vai, mas isso é para curso superior. A gente está no comecinho. Então, se você quiser, você pode dizer que foi apresentado um fibrado em grassmannianos. Sim, exato. Tá? Só que aqui são subespaços de dimensão pequenininha, só um. Tá? Vai rolar. Então, o dual do tautológico é o O1. Isso é que se costuma chamar da classe ampla. Tá? Quer dizer, o tautológico é bacana porque ele tem descrição geométrica. O que é o fibrado tautológico? A fibra dele sobre um ponto é o espaço vetorial de dimensão que aquele ponto representa. É bonitinho geométrico e coisa e tal, mas não tem seções. O dual dele é que tem seções, que são as seções hiperplanas. Tá? Então, ele denota por OE1. De vez em quando eu omito o E se o E tiver subentendido. Então, veja, o OE-1 era subfibrado do pullback de E. Você dualizou, o que é subfibrado vira agora fibrado quociente. Você dualiza uma coisa injetiva entre espaços vetoriais, você obtém uma coisa sobrejetiva entre os duais. Então, esse fibrado hiperplano, tá, é chamado também de fibrado em retas tautológico quociente do dual do pullback de E. Tá? O OE-1 sem a estrelinha vive dentro do P estrela E, subfibrado, você dualiza, aí você obtém a seta na direção oposta e é uma seta sobrejetiva agora. Tá? Então, você pega agora um mapa arbitrário para mudar de base, como a gente diz, X é a base do fibrado E. Você pode mudar de base e obter um novo fibrado sobre a nova base com as mesmas fibras. Tá? Esse pullback que eu chamei de E' aqui, a fibra dele sobre um ponto de X', o que é que você faz? Você pega esse ponto de X' e joga para cá, aqui você tem uma fibra e você diz é essa. Tá? Eu trabalho com o que tenho. Tá? Esse é o pullback de fibrados. Já comentou outras vezes que isso funciona bem porque o fibrado vetorial ele depende de quê? Das funções de transição, que são unidades. Então, unidade, você pode fazer o pullback que você quiser, porque unidade, por homomorfismo de anéis comutativos, vão sempre em unidades. Você não perde aquela relação de cossígio, nem um lance de que são unidades. Tá? A multiplicação injetiva. Então, está aqui um diagrama em que eu fiz agora a mudança de base para o projetivo. Eu tenho essa construção nova aqui, esse espaço total sobre X. Você pode mudar a base do fibrado, vetorial, como a gente fez lá em cima, projetivizar, e a gente obtém de novo um diagrama cartesiano. Significando que esse P de linha é o produto fibrado desse por esse sobre a base X. Quando você fizer isso, o melhor dos mundos acontece. A gente não tem uma classe fibrado tautológico aqui. O pullback dele para cá é o tautológico que você ganha aqui. Não tem novidades. Tá? Tudo que foi esperado, decente, acontece. E agora vamos ao herói do resto da tarde. Estou definindo para vocês, nessas duas linhas, a iésima classe de Segre do fibrado vetorial E, que, como eu adverti, vai agir sobre ciclos. Eu estou aqui especificando o que é que acontece com o ciclo de dimensão K. Você pega esse ciclo de dimensão K e faz o pullback dele para o P de E. Com isso, você aumentou de epsilon
a dimensão do ciclo. Um fibrado com fibras de dimensão epsilon. Você aumentou de epsilon, o que é que você faz agora? Você pega aquela classe hiperplana e age com ela epsilon, pelo menos, mais i vezes. Esse epsilon que eu vou querer agir com epsilon para cair, para cortar a dimensão adicional que você ganhou no P estrela de Z. Tá? Lembrando que isso aqui é a primeira classe de Chern, cada vez que você aplica a primeira classe de Chern, você perde uma dimensão. Então, aqui eu subi para K mais epsilon e vou subtrair epsilon mais i. Então, eu vou parar em K menos i. Okay? Lembrando que imagem direta não altera a dimensão. Estou repetindo. Eu saio de Z em dimensão K, aumento a dimensão para K mais epsilon e ajo pelo menos epsilon vezes a classe hiperplana. Aí eu retorno a um ciclo de dimensão K. Nesse ciclo de dimensão K, eu ajo mais i vezes com a classe hiperplana. Aí a dimensão cai de K para K menos i. E o resultado dessas contas, você sobe na fibração, aplica a classe hiperplana não sei quantas vezes lá em cima e manda de volta para baixo, eu saí de baixo, subi e voltei para baixo. Dá um operador embaixo, no grupo de Chao, embaixo. Esse operador é o que está do lado esquerdo aqui. É a definição do lado esquerdo. A iésima classe de Segre atuando no ciclo Z, o que é que você faz? Pullback do Z e aplica epsilon mais i vezes a classe hiperplana. Aí você vai parar, se o Z sai de dimensão K, você vai parar em dimensão K mais epsilon menos i, que dá, então, K menos i. Então, isso é a classe de Segre iésima do fibrado vetorial E. O S0 é a identidade e é isso que faz tudo funcionar. O splitting principle funciona por causa de um mero S0. Mas dá. Tá? Quer dizer, se esse I aqui for zero, como o Nivaldo bem remarcou, bem observou, se o I é zero, eu peguei um ciclo de dimensão K, pus fibras de dimensão epsilon em cima e cortei com fibrado hiperplano agindo epsilon vezes. Então, aumentei epsilon, diminui epsilon, e a afirmação que a gente vai ver é que, de fato, isso retorna para o ciclo original. Tá? Então, essa é a iésima classe de Segre do fibrado vetorial E. Entre as coisas que a gente vai ver quase que de imediato é que a primeira classe de Segre, a única coisa que a gente tinha feito até hoje, que era para lá em bundles, é o negativo da classe de Chern que a gente viu até a aula passada. Tá? E o mesmo permanece para custo superior. A primeira classe de Chern, como vai ser definida, resulta, não é pela definição, mas é consequência da definição, o negativo da primeira classe de Segre. Então, para igual para a dimensão 1, Segre 1 é menos Chern 1. Tá? Não é claro da definição, mas a gente vai ver isso. Quando eu tenho variedade não singular, eu fico repetindo a ameaça, né? Para variedade não singular, esse grupo de Chao vai virar um anel, vai ter um produto, tá? Produto de interseção. E, nesse caso, a gente vai ver que esse operador iésima classe de Segre é, de fato, multiplicação por uma coisa geométrica. Você tem essa classe de Segre agindo na classe fundamental, resulta a classe, e possivelmente uma subvariedade, se for o caso, ok?
E aí aplicar a classe de Segre vai ser a mesma coisa que multiplicar por essa classe geométrica que apareceu. Na hora que você tiver um produto, uma estrutura de anel de Chao, e não só grupo de Chao, que você tem produto. E agora vamos ao que o Nivaldo já adiantou. S0 é 1, é a identidade. Tá? E não tem Segre nem para índice negativo, nem para índice maior do que a dimensão da base. Okay? Essa é a primeira propriedade que a gente vai ver em instantes. Aí tem o que a gente chama de naturalidade, acompanhando o que aconteceu com a primeira classe de Chern que a gente viu. Se tiver um pullback plano e pegar um ciclo em X, tem duas coisas que você pode fazer. Ou age embaixo e faz o pullback, ou faz primeiro o pullback e age em cima. Dá igual. Tá? Aqui eu peguei essa classe de Segre que foi definida, agi num ciclo, estou com um ciclo aqui em X, como esse mapa é plano, eu posso fazer o pullback para X'. Mas eu, por defeito, o pullback do fibrado, isso vale de qualquer jeito, e o pullback do ciclo, que vale quando você tem um mapa plano. Aí vale essa identidade. Aí tem uma fórmula de projeção que é análoga à fórmula de projeção que a gente viu por causa de primeira classe de Chern. Tá? Agora tem a ver com mapa próprio. Se o mapa próprio pega um ciclo no domínio, você pode fazer imagem direta e agir com Segre, mas podia deixar o ciclo quieto e agir em cima com a classe de Segre do pullback do fibrado, e depois mandar para baixo. Essas duas coisas coincidem. E vai ter que valer comutatividade. Né? A classe Segre vai ser definida usando a primeira classe de Chern, que é a única que a gente tem, divisores de Cartier e coisas assim, para as quais a gente sabe que vale a comutatividade. Daí vai resultar comutatividade do produto de classes de Chern ou classes de Segre, de quem você quiser, contra quem você quiser. Tá? Então, essas duas classes aqui comutam. Os dois operadores. E a normalização diz que a primeira classe de Segre é o negativo da classe Chern. É que a gente tinha antes, no caso de fibrado em retas. A gente começou o curso praticamente há umas 2 semanas já, que a gente está em divisores de Cartier e primeira classe de Chern. Então, a primeira classe de Chern, o negativo dela é essa primeira classe Segre, que é a novidade da aula de hoje. Tá? Aqui está enunciado para fibrado em retas, mas segue para fibrados de posto arbitrário, resultando da definição. Tá? Porque Chern, em geral, vai ser definida como inversa da Segre total. Não grau a grau, mas o operador classe de Segre total. Classe de Segre total vai ser em grau 0, 1, que é a identidade, mais um S1, que cai de uma dimensão, mais um S2, até um S que você quiser, mas não passa da dimensão, porque já cai para 0. E em qualquer anel, se você pegar invertível mais nilpotente, resulta um elemento invertível. Se inverte pela geométrica. Tá? E com isso você define as classes de Chern, como inversa da Segre. É assim que vai ser feito. Então, de novo, eu estou usando a notação epsilon E-1. Para provar qualquer uma dessas identidades que está aí, basta fazer em cima dos geradores.
Isso aí são identidades que dizem assim, pega um ciclo, faz assim, faz assado, e dá igual. Tá? Como é tudo homomorfismo, se você usar os geradores e provar a igualdade para os geradores, valeu. Então, você pega um gerador típico, que é uma subvariedade de dimensão K. Lembrando que subvariedade significa fechada e irredutível. Então, essa classe aqui, se você voltar lá na definição, ela vive em AK-IV. Tá? Se você quiser catar isso aqui, ó, é aqui dentro que está. Você sai de dimensão K, tá certo? Aplica um operador que cai de I a dimensão, vai parar em AK-IV. Agora, o que é AK-IV? Isso é certamente zero para I menor que zero. Lembrando que o meu V eu tomei de dimensão K. Tá? Se eu não tomei, é porque foi esquecimento. V de dimensão K. É um gerador típico em dimensão K. Ok? Então, se você pegar I negativo, aqui vai ficar um menos com menos dá mais, vai passar da dimensão. Passou da dimensão, não tem nada no grupo. Tá? E para I igual a zero, você não caiu, não baixou a dimensão, você está perfeitamente na dimensão máxima, também não tem relação para passar o quociente. Tá? Então, é livre, é gerado por V, Z vezes V. Então, eu não sei o que é isso, mas vai ter que ser um múltiplo gerador. Agora, você usa as propriedades básicas que a gente sabe, de restringir um aberto e tal. Onde você calcular isso aqui, valeu. Tá? Quero calcular M, então eu vou para um aberto que trivialize. Tá? Para provar, quer dizer, para calcular esse M, eu vou pegar essa igualdade aqui, que vale com M desconhecido, e restringir um aberto, usando aquelas naturalidades. Restringiu primeiro, aplicou depois, é a mesma coisa que aplicar antes, enfim. São as comutatividades que a gente provou ao longo do curso até agora. Então, preciso detectar o valor de M quando trivializa. Então, você supõe que o E é trivial. Restringe, supõe que o E é trivial. Aí o projetivo associado é trivial também. É base cartesiano periépsilon. Tá? Ops, acho que eu pulei demais. Enfim. Então, você faz essa conta. Lembra como é que você definia uma classe de Segre? Você faz o pullback, aplica, no caso aqui, epsilon vezes, e manda para baixo. Então, eu vou aplicar epsilon vezes o que é essa classe hiperplana, e aquele meu fibrado projetivo agora é trivial. Eu fui para um aberto que trivializa. Tá? Mas se agir com a classe hiperplana aqui, de novo, pelas comutatividades, projeção para um lado, projeção para o outro e coisa e tal, você vê que você vai estar agindo com a classe hiperplana, onde ela faz sentido, que é no primeiro fator, e se você agir epsilon vezes a classe hiperplana em P epsilon, isso dá um ponto. Pegou um hiperplano, 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 isso aí baixa até um ponto. Tá? Isso é pela definição mesmo, porque lembra? Aplicar a primeira classe externa é calcular um divisor de Cartier. No caso aqui, o divisor de Cartier é o hiperplano. Quando você itera, você hiperplano, do hiperplano, do hiperplano, até passar no ponto. Tá? Então, agora tem que usar aquelas identidades, e vai ser uma chatice fazer isso linha a linha. Está feito pausadamente aqui. E sai, não tem muita invenção para provar essas identidades aqui, não. Tá? Quer dizer, eu começo essencialmente com a definição. Né? A IES, uma classe de SEG, o que é que você faz?
leva lá para cima, aplica a classe hiperplana, depois traz de volta para baixo, aí você usa a fórmula de projeção, comutação disso, com aquilo, coisa e tal. O que for da vez, está aqui as referências aqui, isso aqui recorre e sai a naturalidade. A quinta é um pouquinho mais tecnicamente chata de escrever, porque eu estou usando agora 2 fibrados vetoriais. Mas o que vai acontecer é o seguinte, você pode fazer uma mudança de base, e quando você faz essa mudança de base, você tem os 2 fibrados de posto 1, o hiperplano desse e o hiperplano desse, no mesmo ambiente. Tá? E aqui no mesmo ambiente, a gente sabe que se você pegar classes, primeira classe de Chern, de um lá em bando, primeira classe de Chern de outro lá em bando, você pode comutar. Essa comutação é feita aqui, o resto é trazido de volta, pegando imagem direta, usando propriedades de imagem direta contra imagem inversa, fórmula de projeção, coisas assim. Então, essa conta aqui. E a hora aparece agindo com epsilon mais i e φ mais j, né? São os 2. Era o posto do F. Então, não tem surpresa. Classes de Segre, de fibrados arbitrários, comutam. Agora, vamos para normalização, que é comparar a primeira classe de Segre com o que a gente tinha antes, que era a primeira classe de Chern. Tá? Vamos fazer isso aqui com calma, com carinho, porque é tão simplesinho que até eu vou saber fazer isso com todos os detalhes agora. Tá? Então, o ponto é esse, é que quando você pega um fibrado de posto 1 e projetiviza, o quociente tautológico tem posto 1 e esse cara aqui também tem posto 1. Uma sobrejeção de fibrados do mesmo posto é necessariamente um isomorfismo. Ok? Então, isso aqui é um isomorfismo. Eu estou com 2 line bundles isomorfos. Tá? Line bundles isomorfos tem a mesma classe de Chern. Primeiro, que é a única que a gente tinha. Primeira classe de Chern. Como aparece um dual aqui, e dual a nível de primeira classe de Chern, divisor de Cartier, significa inverter as equações locais, você vai trocar um sinal. Ok? Então, por conta desse isomorfismo, primeira classe de Segre vai dar menos primeira classe de Chern. Tá? A passagem daqui para aqui foi usando esse isomorfismo. E uma vez que eu estou com esse dual, ok, você troca o sinal dessa classe de Chern. Então, está aí agora a classe de Segre total. Tem esse S0, que é a identidade. Tem o S1, que no caso do line bundle é a mesma coisa que menos a primeira classe de Chern. E o ponto importante é o seguinte, é que aqui é 1 e daqui para frente é tudo nilpotente. Porque são operadores que faz cair a dimensão de pelo menos 1, pelo menos 2, etc., etc. Se você expandir pela geométrica 1 mais epsilon, fica 1 menos epsilon mais epsilon ao quadrado, etc., coisa e tal. Sendo que se o epsilon é nilpotente, no epsilon elevado a n dá zero, se achou a inversa pela série geométrica. É assim que a gente está invertendo esse operador Segre total. Tá? Isso que você pode pensar como 1 mais nilpotente. Isso é invertível, e a inversa é tipo 1 menos nilpotente mais nilpotente ao quadrado, menos nilpotente ao cubo, e assim por diante. E daí sai, em particular, a relação entre classes de Segre e classes de Chern, grau a grau. É só coletar coeficientes. Tá? Então, a classe de Chern total é, por definição, Segre inversa.
Então, a Chern total vai ter uma componente em grau zero, que é a identidade, o operador identidade. Aqui cai de uma dimensão e por aí vai. Tá certo? Então, quando você agir com a IES, uma classe de Chern, as dimensões caem de K para K menos I. Sai diretamente da definição que C1 de E é menos segre1 de E, imposto arbitrário agora. Tá? E se você usar aqui uma inversa da outra, isso aqui é zero. Tu pega uma expressão, digamos assim, polinomial, multiplicando por outra expressão polinomial e dá 1, as coisas pelo meio do caminho dá tudo zero. Tá? É isso que eu escrevi aqui. E daqui você tira, grau a grau, Chern em função de segre. E aparecem fórmulas fechadas, tipo isso aqui. Tá? Então, a iésima classe de Chern é um determinante desse tipo aí, em que se preenche com as classes de segre. Não, vou deixar o tempo que você quiser. Tá? Sai disso aqui. Você está resolvendo um sistema, você está resolvendo indutivamente um sistema linear. Tá? É como você inverte uma série de potências. Você faz iterativamente. Só que aqui é finito. Isso é mais, digamos assim, uma pecinha do puzzle que teoria de interseção, em particular a classe de Chern, para mim, continua representando a vida toda. A gente sabe, desde a equação do segundo grau, a gente sabe que as raízes são funções simétricas, perdão, os coeficientes são funções simétricas das raízes. Tá? Então, você pegar, basicamente, um sistema de equações polinomiais arbitrário de variáveis e pensar numa eliminação só para contar soluções, aparece uma coisa combinatória que, de novo, envolve funções simétricas elementares. E eu queria ter uma compreensão mais profunda de por que é assim. Eu sei que a solução está, a resposta está no trinômio de segundo grau. Tem que olhar da maneira esperta para perceber isso. Está feliz com o seu determinante? Prosseguimos. O que é absolutamente inesperado é que as classes de Chern tenham propriedades mais bacaninhas de lidar do que as da classe de Segre. Em particular, se pegar um line bundle, eu tenho classes de Segre do line bundle enquanto a dimensão permitir. Tá? Classe de Segre do line bundle, você tem a primeira, tem a segunda, tem todas. Mas Chern não. Chern passou do posto é zero. Isso não é claro nem a pau. Tá? E uma das primeiras consequências que a gente vai terminar a aula olhando do splitting principle, princípio de cisão. Tá? Aqui eu devia ter colocado o nome, que essa segunda propriedade, como é o nome? É a fórmula de Whitney, como se chama, né? O Chern do meio é produto das Cherns extremos. Tá? Então, aqui está expresso em termos da classe de Chern total, e aqui está feito grau a grau, que é simplesmente coletar grau a grau o que é que significa essa identidade aqui. Isso não é claro nem a pau. Mas vai ficar na hora que a gente aprender que classes de Chern nada mais são do que funções simétricas elementares dos que se chama as raízes de Chern. O que é que são raízes de Chern? São line bundles virtuais que vão aparecer aqui. Tá? Virtuais, mas na verdade existem, só que
Não está onde você queria fazer as contas, está depois. E agora acontece aquela coisa genial que os alunos de álgebra nunca entendem. Para que é que serve o homomorfismo injetivo? Para que é que serve? Eu quero provar uma igualdade aqui, e aqui é difícil. Eu aumento o meu anel, vou injetivo, e no anel aumentado, se lá você conseguir provar, já era zero. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? O homomorfismo injetivo serve para provar identidades, saindo do lugar onde você não conseguia provar. Tá? Essa que é a ideia. E esse é o espírito do splitting principle. Então, para provar tudo sobre fibrados vetoriais, qualquer fórmula combinatória e tal que você quiser, sobre classes de Chern de fibrados vetoriais, acho muito difícil você não reduzir ao lance do princípio de cisão que a gente vai ver aqui. Né? Vou nem passar a página, mas eu vou repetir o que é que eu quero que vocês decorem. O princípio de cisão diz o quê? Diz que as classes de Chern são funções simétricas elementares de certos line bundles que aparecem. Tá? Você vai precisar trabalhar apenas com primeiras classes de Chern de line bundles e fazer funções simétricas elementares nesses operadores. Tá? Então, qual é a promessa? Pega um bocado de fibrado vetorial. Eu quero mostrar uma identidade entre as classes de Chern desses fibrados. Tudo na mesma base X. Cara, essa base está difícil de trabalhar. Aí o que é que eu faço? Eu mudo de base, mas de tal maneira que a nível de ciclos vai injetivo. É aquela história que está falando de injetividade. Se depois que você fez a mudança de base, você ficou com homomorfismo injetivo, você for capaz de provar o que você queria, é porque já valia antes. É isso? Φ de x igual a zero implica x igual a zero. Se φ for injetivo. É isso que a gente vai estar usando aqui. Então, dado uma coleção finita de fibrados vetoriais, existe uma mudança de base, de maneira que o grupo de Chal da base injeta no grupo de Chal do domínio. Então, se você queria provar identidades aqui, basta provar aqui em x', porque a passagem daqui para aqui vai ser injetiva. É uma mudança de base qualquer. O x' já está no quadro. Viu aquele PDE? Repete. Você fez um PDE, apareceu um fibrado pela frente, calcula o PDE. Cada vez que você faz isso, você vai injetivo. Composta de injetivo e injetivo. Você queria provar uma identidade na base, vai lá para o teu espaço total de quantas vezes for necessário, aí vão aparecer lá em bundles. E a conta é feita com line bundles. Essa aqui é a moral. Então, a promessa é essa. Dado um bocado de fibrado vetorial sobre uma base, existe uma mudança de base onde o pullback desses fibrados vetoriais se encaixam em... Como é que chama isso aí? É série de composição? Você tem um sub do outro, com quocientes sucessivos lá em bundles. Então, se eu pego um fibrado E, eu vou arrumar uma mudança de base em que ele contém um E', que contém um E2', que contém um E3', etc., etc. Tudo subfibrado, com quocientes sucessivos de 1 em 1. Tudo lá em bundle. Tá? Você já viu acontecer isso ali, né? Lembra? Quando eu fiz aquele P estrela de E, o dual dele tem como quociente o line bundle hiperplano, o O1. Então aparece um núcleo que tem posto 1 a menos. Por indução, esse já tem uma composição. Aí acabou. Tá? Então,
Vejam que a minha promessa basta ser cumprida para um fibrado vetorial. Você repete. Se você para um subconstruir, depois que você construiu, você faz o pullback de tudo para esse e repete com o próximo. Tá? Quando você faz imagem recíproca, não muda os quocientes. Tá? Permanece, né? Você já conseguiu, você não vai desfazer. Exato. Em particular, quando a gente tem uma sequência exata, curta, linha dentro de E, quociente E, duas linhas, você faz uma série de uma filtração dessa do meio, emendando filtrações dos extremos. Tá? Não muda os quocientes. E aí fica tudo transparente, fica tudo cristalino. Tá? É assim que é provada Whitney. Tá? As raízes externas do meio são obtidas pegando raízes externas da esquerda e juntando com a raiz externa da direita, onde raiz de externo significa esses quocientes sucessivos aqui, que são lá em bundles. E já eu explico porque é que chama de raiz de externo, porque formalmente tem um polinômio que você calcula aí, vai funcionar como se fosse uma raiz. Tá? Eu nunca vi álgebra ser tão útil para a geometria como nesse cantinho particular das coisas. Que é álgebra pura que a gente está fazendo. Bom, os algebristas puros que não não se zanguem comigo. Não vou provar o princípio de cisão. E se eu pegar só um fibrado vetorial, basta fazer para isso. Né? Projetiviza, e a gente sabe que depois que você projetiviza, aparece o tautológico aqui dentro. Tá? E o quociente tem posto 1 a menos. E agora é que é a chave. A nível de base, para espaço total, esse homomorfismo de pullback aqui é injetivo. Por conta de quê? Por conta do S0. Pega um Z aqui e faz pullback para cá. Aplica tantas seções hiperplanas que você precisa para cortar a dimensão. Se você trouxer de volta para baixo, dá exatamente o mesmo ciclo que você partiu. Então, você tem uma coisa que você compõe com outra da identidade, o fulano que você começou é injetivo. Tá? Se alfa, beta é identidade, o beta é injetivo. Tá? É isso que eu estou usando aqui. Eu vou usar o fato que o S0 é a identidade. Vocês estão vendo, né? Aumentou de epsilon, corta epsilon fora aqui de volta. Tá? Então, o lado direito é o que define o S0. Aí, por indução no posto, o que você queria provar para E, o F tem posto 1 a menos, já vale. Então, junta as duas, dá o que a gente quer. Tá claro? Estou usando que quando você faz o fibrado projetivo, o subfibrado tautológico de posto 1 vai ter um quociente de posto 1 a menos, aí você usa indução, preço de 1 a menos, obtém a filtração aqui, o pullback vai ser uma filtração no meio, com quocientes sucessivos os mesmos que você tinha antes, e está separadinho lá por último, o menos 1, para ser o último quociente, ou seja, ele por 0 dá o último line bundle que você precisava. Então, aplicações aqui saiu com 2 P's aí. Meu Deus, eu não consigo fazer uma porcaria de transparência essa
sem um erro de digitação, de copiação e colação. Falando da piada, que eu juro que ele entendeu esse muito importante. Idempotente, é verdade, interessante. Idempotente. Ai, ai, ai. Então, esse lema que eu vou colocar aqui é o que faz aparecer as funções simétricas elementares de uma vez por todas, e é nisso que a gente vai encher de fazer conta. Pega um fibrado vetorial munido da filtração prometida e que foi cumprida há instantes atrás. Tá? Esse fibrado vetorial, sobre a base dele, podia não ter essa filtração, mas para fins de provar identidades que eu quero provar, você pode fazer mudança de base, que vai ser injetivo. Então, provou depois, valia antes. Né? Então, o que eu estou chamando de raiz de Chern são esses lambda-jotas, que é o operador primeira classe de Chern, e esse L aqui era para ser um L script. Tá? Aí eu estou chamando de sigma 1 a primeira função simétrica desses lambda-is, é lambda 1, mas lambda 2, etc., por definição. Lembra que essas classes Chern aqui são operadores. Eu posso somar. Posso multiplicar 2 a 2. Posso fazer as funções simétricas alimentares. Tá? Então, aqui é a soma dos lambda-is, aqui é a soma dos produtos lambda-i, lambda-j, com i menor que j, e assim por diante. São operadores. Ele vai aprender a tirar leite de pedra. Então, com essas definições formais gerais que eu fiz aqui, pega uma série de composição, pega as raízes de Chern, coisa e tal, suponha que o seu fibrado admite uma seção que é não nula em todos os pontos. Não é que é uma seção não nula, não. Eu quero que, se você restringir a qualquer fibra sobre qualquer ponto, essa seção não se anule. Essas coisas existem. Olha para PDE. PDE foi feito para isso. PDE aparece O menos 1 injetivo dentro do pullback do E, e esse mapa injetivo não se anula nunca. Isso é uma seção do Home. Então está aí uma seção de um fibrado, que no caso aqui é injetivo em todos os pontos, significa dizer que a seção que eu estou olhando não se anula em ponto algum. Tá? Essas coisas existem. Tá? Na hora que você arrumar um fibrado que admite uma seção que é não nula em todos os pontos, o produto das raízes de Chern é zero. E a gente vai mostrar que esse produto das raízes de Chern é a classe Chern top desse fibrado. Tá feito isso, não. Tá prometido. Quer dizer, quando a gente tem uma seção, em geral a gente sabe o seguinte, se pega uma seção de um fibrado que se anula na dimensão correta, o ciclo dos zeros representa a classe Chern top dessa seção. A gente viu isso só para divisores de Cartier efetivos, mas vai valer, por consequência do splitting principle, vai valer para posto arbitrário. Tá? Então, se tiver um fibrado munido de uma seção nula em ponto algum, tá? O produto das raízes de Chern é zero. E isso aqui vai ser mostrado que é igual à classe de Chern top do R.
Que também aquela coisa do ciclo dos zeros representar a classe Chern top, o enunciado completo, que vale até para a forma de Porteous também, na geral, é o quê? Você tem uma seção assim, assado, que se anula na codimensão correta ou é vazia. O vazio pode entrar na história. Ok? O ciclo desses zeros, que pode ser zero, no caso vazio, representa a classe Chern top do fibrado que você pegou. Todos os enunciados que relacionam Porteous com fórmula determinantal e coisa e tal, tem essa vírgula. Se a codimensão for correta ou vazio, tá? Então vale a fórmula. É esse contexto que a gente está aqui. Então, a classe de Chern total vai se escrever em termos das raízes de Chern. Aqui agora que fica bem visível porque a gente deve chamar isso aqui de raiz de Chern. É que fica claro porque é que a iésima classe de Chern vão ser as funções simétricas elementares. É só você comparar grau a grau, lado esquerdo com o lado direito. O que é grau 1 do lado esquerdo? É C1 de E. Lado direito é o quê? É a soma dos C1s. É a primeira função simétrica elementar. Tá? É só expandir esse produto aqui. 1 mais A vezes 1 mais B é 1 em grau 0, A mais B em grau 1 e A vezes B em grau 2, e por aí vai. É isso que está acontecendo. Tá? Então, essas 2 ou 3 transparências aqui é que ensinam como é que são feitas todas as contas explícitas que você quiser fazer na vida com classe de Chern. É assim que elas são feitas. Esses programas que fazem essas coisas, Fala mais alto. esses programas que fazem essas coisas, tipo... Eu suponho que sim. Eu nunca entendi os scripts. Mas ele é formal. É. Isso aí. Então, a primeira afirmação que está aqui, só para esquentar as turbinas, acabou a aula, viu? Acabou. É assim. Vou até beber água para ficar claro. Mas pensa na primeira afirmação, no caso em que o E tem posto 1. Já fez isso aí. Quando o E tem posto 1, é um line bundle. E se esse line bundle tiver uma seção não nula em todos os pontos, significa que ele é trivial. Se ele é trivial, a primeira classe de Chern, que é o quê? É calcular um divisor de Cartier, zeros e polos de divisor de Cartier, em que a equação local é 1. É zero. Então, essa afirmação aqui é trivial quando E é igual a 1. O que eu vou fazer quando E é igual a 2, por exemplo? Passa para P de E. Estou imaginando o diagramazinho que você vai escrever? Você tem a sequência exata com E no meio, o O menos 1, o E e um quociente. Tem a seção do E aqui, que não se anula em lugar nenhum, por hipótese, para te permitir usar a indução. Indução são isso. Faz por indução sobre o posto. Tá? Viu?
Tá bom. Semana que vem a gente já vai partir para o abraço. Fazer muitas contas, muitos exemplos, fazendo de conta que a gente já sabe calcular tudo com classe de Sherman. Tá? Então, a pergunta que você tem que saber responder para papai e mamãe. Como é que trabalha com classe de Sherman, meu filho? Vamos lá em bundles aí. Pronto. Reduz o caso lá em bundle. Tá? Acabou. Hã? A gravação. Você pensa que eu lembrava que estava sendo gravado? Tchau, João Helder. Você vai ser desconectado. Falou, professor. Obrigado. Aqui é no more. Eu tenho que ir para o more. Falar no João, tem que ir para o more. Recording, transcribe. Stop recording. Estopei. Não estopei ainda.